E aí, moçada, nono ano, vamos continuar na política nacional. Nós estamos aí no ano de 1960, JK termina o seu governo e a eleição de Jânio Quadros. Bacana, eleição de Jânio Quadros, paulista Jânio Quadros, que tinha o slogan top na sua campanha presidencial, que era uma vassoura. Ele ia varrer toda a corrupção do Brasil. Tem que retomar o Jânio Quadros, né? A corrupção continua até hoje e tem uma vassoura maior, né? O Jânio Quadros não conseguiu, com a sua pequena vassoura, varrer tanta corrupção nesse país. Bora lá então? Período da Guerra Fria, Jânio Quadros então é eleito presidente e nessa sua eleição vai trazer com ele também João Goulart, né? De vice, entendendo que ele é de um partido, João Goulart de outro. Isso já trouxe tumulto já de início, né? Porque trouxe medo aos militares de Jango, que era o seu vice, trazer posturas socialistas, comunistas para o Brasil. Tá, mas vamos para o Jânio. Plena Guerra Fria, Mundial não, Guerra Fria, Jânio vai ter medidas nem de um lado nem de outro, ou seja, vai ter medidas tanto de um lado quanto de outro. Ele nem se assume quanto norte-americano e nem se assume também como entendendo que a União Soviética tinha o melhor modelo. Então, na Guerra Fria, ele jogava nos dois lados e não se definiu em um lado só. Tá. Medidas que agradavam os Estados Unidos. Primeiro, ele vai fazer uma boa relação com o Banco Internacional, o FMI, né? Os bandos, os fundos monetários internacionais. Ele vai reduzir os gastos públicos, vai fazer promessa que todo banco internacional gosta, né? O FMI adora quando o Brasil fala que vai reduzir os seus gastos, né? Os seus gastos com o serviço público brasileiro. Tá, ele fez congelamento de salários e prometeu então uma economia forte. Tá, isso agrada os Estados Unidos. Em contrapartida, ele vai fazer críticas fortes ao próprio norte-americano, o Estado norte-americano, o país dos Estados Unidos. Nós estamos em 1961, pelas suas políticas de isolamento da ilha cubana. Então, ele vai fazer fortes críticas, vai assumir uma postura de defensor de Fidel Castro e da ilha cubana, e isso vai trazer um distanciamento dos Estados Unidos. Em contrapartida, em 61, Jânio Quadros faz simplesmente chamar para o Brasil para dar uma medalha de honra, uma medalha de super honra, a mais importante medalha brasileira, para Che Guevara. Olha que coisa de doido. Então, em 61, ele faz uma postura totalmente contra o capitalismo norte-americano, afirmando-se, então, quase apoiador do regime socialista empregado pela União Soviética. Então, esse é Jânio Quadros. Tá. Medidas externas internas do João Goulart, de Jânio Quadros, é que vai assustar mais o país. Por quê? Primeiro, ele vai proibir o uso de biquínis nas praias. Olha, coisa de doido. Isso era uma medida que era considerada quase uma piada nacional. Todo mundo ria quando a medida do presidente anunciava que era proibido o uso de biquínis. Imagina, todas as moças que vão à praia sem usar o biquíni. Os desfiles de modas também, de Miss, não poderiam mais usar roupas íntimas, só roupa social. Então trouxe outro choque. Então ele adota esse símbolo que eu disse para você da vassoura como o limpador da corrupção brasileira. Mas o grande lance, eu acho que a grande contribuição dele social foi a criação do Parque Indígena do Xingu, que existe até hoje e é um dos maiores parques do mundo. Então isso foi topíssimo, né? Tá. Em 61, um ano depois de assumir, menos de um ano, em agosto, 8 meses depois, ele então renuncia e diz que forças terríveis me impediram de governar. Qual que é a tese? As forças terríveis que o impedem de governar são as de sempre, é o Congresso. Ele achava que o Congresso não votava, o Congresso não avançava, o Congresso vivia na corrupção e tentando sempre levar vantagem. Então, é a mesma de sempre, né? O Congresso não ajuda o presidente. Então ele se achava em um antagonismo, de um lado ele e do outro lado o Congresso. Então, em 61, o indivíduo renuncia. Tá. Quem assume
vai assumir então aí o meu amigo Jango. Mas antes de assumir, já vai enfrentar uma crise terrível, né? Como ele estava fora do país, estava no Uruguai, quase que foi impedido de assumir. Então tiveram que fazer um golpe aí para não deixá-lo assumir. Tentaram fazer um golpe, só que com forças aí lideradas por Leonel Brizola, ele chega e assume então o governo. Só que teve uma manobra. Qual que é a manobra? Foi instaurado no Brasil, coisa de doido, hein? Foi instaurado no Brasil um parlamentarismo. E paz, meus senhores, Jango vai assumir como presidente do parlamentarismo, só que quem vai dirigir de fato, quem vai tomar as grandes posturas do Congresso vai ser Tancredo Neves, que vai ser o primeiro-ministro brasileiro. Então, primeira vez que tem um primeiro-ministro no Brasil, estamos aí nesse governo mais conturbado. Se você quer definir esse período da história do Brasil, fala período conturbado, o mais conturbado. Um presidente que assume, sai em menos de um ano, o outro quer assumir o vice, o Congresso não deixa o outro assumir. Para assumir vai ter que fazer uma mudança no sistema brasileiro, vai passar de presidencialismo para parlamentarismo, e quem vai dirigir de fato o país vai ser o primeiro-ministro. Tá. Só que depois desse plebiscito, né, e há uma marcação de um plebiscito. Qual que é o plebiscito? Se o Brasil quer continuar sendo presidencialismo ou quer continuar sendo parlamentarismo. A população então decidiria, e essa ideia aconteceria 2 anos depois, melhor, 3 anos depois, em 65. Só que antes disso, João Goulart então, ele antecipa o plebiscito em 63, e 80% da população, é claro, vai votar no presidencialismo e vai então extinguir essa loucura de primeiro-ministro e parlamentarismo no Brasil, no meio do tumulto, né? Então, no meio do tumulto muda tudo, muda a regra do jogo no meio do jogo. E ele vai promover então as famosas reformas de base. Quando ele assume de fato agora o governo, vai promover reformas de base. Aí que é o problema. Aí que foi o fim do seu governo. Ele vai promover algumas reformas doidas. Quer ver? Número 1, ele quer controlar os lucros dos bancos e onde o banco vai fazer o investimento. 2, isso é bom, ele vai dar direito a voto a todas as pessoas que não são alfabetizadas, não é? Então os analfabetos vão poder votar. Ele vai refinanciar as dívidas do Brasil com os bancos internacionais. E aí que é o grande problema. Ele vai fez a proposta de criação de um imposto diferenciado. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Isso aqui foi o grande trauma, o grande problema dele. E se eu pudesse resumir numa fala, eu falaria: nada disso aconteceu. Bacana? Nós estamos fechando esse ciclo, então nós vamos terminar em 64 esse ciclo. Em março de 64, ele vai chamar a população carioca para fazer um grande comício, para ter forças para alavancar essas medidas que ele está tão buscando promover. E vai fazer um comício no Rio de Janeiro para mais de 150 mil pessoas, tentando promover todo esse debate. Em contrapartida, quando ele promovia em São Paulo, no Rio de Janeiro, essa busca de aliados, em São Paulo, os empresários, nós vamos chamar isso aqui de ala conservadora. Então, quem é a ala conservadora do Brasil? Empresários, imprensa, militares e classe média e Igreja Católica. Então, empresários, imprensa, Igreja Católica, militares e classe média vão promover em São Paulo uma marcha contra o presidente, uma marcha contra as medidas da famosa reforma de Jango. E nessa tentativa aqui de manifestação contra ele, é assumida uma pauta. Qual que é a pauta? Não podemos deixar o Brasil se tornar comunista. O que vai acontecer então em 64, em fevereiro de 64, o Congresso vai declarar então a vagância da presidência, vai dizer: Jango não é mais o presidente. Por todas essas medidas, pela pressão nacional, então Jango desiste. Jango então pede exílio no Uruguai, e para evitar uma guerra civil, um conflito maior ainda dos seus apoiadores aqui contra o regime militar e contra o Congresso, ele parte então para o Uruguai.
Essa é a história aí, então, que nós vamos dar sequência a um período que vamos chamar de período militar do Brasil, que acontece na próxima aula. Fique em casa, fique em paz, tome cuidado. Como é que define esse período aí, professor? É o período mais conturbado da história do Brasil. Em menos de 3 anos acontece só isso: um presidente desiste, a mudança de regime, deixa de ser presidencialismo para parlamentarismo, volta no plebiscito para presidencialismo, cria regras feras para o Brasil avançar, e o camarada é convidado a sair, o Congresso dá então como vago a presidência, e o presidente então pede exílio no Uruguai. Lembrando que tanto esse indivíduo quanto a JK depois, ao retornarem para o Brasil, morrem de formas trágicas, né? E de mortes estranhas que até hoje não foram muito bem esclarecidas. Mas isso é só coincidência da história. Um grande abraço, tamo juntos.